Apresenta Checkup no rádio. Sete horas 36 minutos, confirmando 7h36 no nosso Panorama 95 do quadro Checkup no rádio. Hoje recebendo aqui nos estúdios o Dr. Belísio Neto, médico geriatra. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Satisfação, mais uma vez, participar aqui do quadro Checkup no rádio, do Panorama 95. Doutor Belísio, não se fala em outra coisa, né, no nosso mundo, que é a morte aí da Rainha Elizabeth, né? E, inclusive, muito se destaca a questão da longevidade da rainha, né? Qual é o segredo, né, para se viver tantos anos e tão bem como demonstrava a Rainha Elizabeth? É possível acontecer isso com qualquer pessoa? Marcos, a longevidade, ela não é uma causalidade do destino, não é uma coisa que a gente toma uma pílula, um remédio e vai viver muitos anos. E ela sozinha, como você bem disse, ela não significa muita coisa. Ela tem que ser vivida com qualidade. Não adianta chegar aos 96, acho que foi com 96 que ela morreu, com múltiplas doenças consumindo o seu organismo sem estarem controladas. Não adianta chegar lá em cima de uma cama, não adianta chegar lá sofrendo com dor. Você tem que viver bem e viver com qualidade. E a rainha, ela nos trouxe muitos ensinamentos, né? É bem verdade que a longevidade, ela passa por uma questão genética, né? Por uma questão de herança familiar, de você ter mais ou menos risco de adoecimento, mais ou menos risco de doenças fatais em idades mais anteriores. Entretanto, os fenômenos epigenéticos, aquilo que o meio modifica a sua genética, a forma como você vai expressar esses genes, eles estão aí para nos levar nesse caminho de longevidade. Então, passa por uma questão genética, mas passa muito mais por uma questão de estilo de vida, né? Por uma questão de como você vai plantar saúde para poder colher lá na frente. Sempre trago esse paralelo aqui de saúde na terceira idade como uma previdência, como uma economia que você faz durante a vida, de como você viveu. Hoje vai refletir lá na frente. Se você vai chegar aos 70 em cima de uma cama, como eu falei anteriormente, aos 70 correndo maratona, aos 70 ou aos 90 comandando algumas nações, né? Como a Elizabeth, a Rainha Elizabeth II deixou. Então vai depender muito de como você vive. E como você vive, são situações, são hábitos que a gente pode modificar ao longo da vida, que não estão, como eu falei, em uma pílula, não estão em atitudes. Você precisa, por exemplo, de cuidar da sua saúde. Você precisa não só aquelas orientações genéricas, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer exercício, que resume-se muitas vezes a isso. E não é só bem isso. Você tem que saber o que você vai comer, né? Vou me alimentar bem, eu vou tirar pão, bolo, bolacha, não vou comer mais gordura. Não é bem assim. Você não vai entrar num processo de desnutrição. Você tem uma alimentação balanceada, uma alimentação adaptada ao seu perfil de doenças, ao seu perfil econômico, ao seu perfil etário. Se é uma pessoa com 30 anos, se é uma pessoa com 60, então tem que ser orientada por um nutricionista. Mas, via de regra, você precisa ter uma alimentação rica em cereais, em frutas, verduras, com pouco sal, com poucos alimentos industrializados, com pouco açúcar. Então,
nesse sentido, se alimentar bem é uma alimentação balanceada, não é você comer, restringir sua alimentação, muitas vezes trazendo deficiências nutricionais, não. Qual o exercício, né? Então eu falei de exercício físico, se é uma caminhada, se é uma piscina, se é uma corrida, se é um crossfit, se é uma arte marcial, se é uma atividade contra-resistida, se são duas atividades físicas que vão levar você a... Mas a ideia é você fazer atividade, está mais do que comprovado que você, quanto mais parado você mais risco de adoecer e de viver menos existe. Outras variáveis, Marcos, como por exemplo otimismo, propósito, você ser otimista, você ter propósito, ter razão, por que é que eu acordo, por que é que eu tenho, o que é que eu vou fazer amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, você tem que ter planos. Isso acontece, essa crise do propósito acontece muitas vezes quando as pessoas se aposentam, né? Elas perdem muitas vezes o seu planejamento de médio e longo prazo. Isso é o que faz a gente se manter vivo, é você ter razão para viver. Pode ser criar os netos, pode ser enveredar numa atividade de altruísta, de voluntariado, pode ser até mesmo você desenvolver uma nova habilidade, você crescer no esporte, aprender o idioma, ensinar outras pessoas. Então são inúmeras as formas como você tem de se manter com um propósito. As pessoas que têm propósito, elas vivem mais. Um dos segredos da longevidade é ter propósito. E esse propósito passa por sua saúde mental, que é o outro pilar da longevidade, é você ter saúde mental. E ter saúde mental não é só você não ser louco, não. É você ter equilíbrio, você ter serenidade, você não ser acelerado demais, nem também ser parado demais, você não ter ansiedade, você controlar o estresse, e controlar estresse, Marcos, muitas vezes as pessoas confundem com conseguir, eu tento não pensar, eu tento... É aí que está o problema. Muitas vezes você precisa tratar doenças. Você reconhecer a doença mental é você viver, e tratar é você estar melhorando sua capacidade de viver mais e viver com qualidade. Seja com tratamento medicamentoso, seja com terapia, seja com atividades lúdicas que possam fazer com que você tenha esse controle do seu estresse, essa saúde mental. A saúde mental ela passa por você não ter sofrimento, seja por ansiedade, por depressão, por outros transtornos, seja você dormir bem, é um outro parâmetro para se viver mais, que as pessoas muitas vezes sacrificam o sono para manter outras, eu diria, outras atividades. Elas sacrificam o sono, ou mesmo dormem mal e não se preocupam, acordam muito à noite, roncam, tem pesadelo, tem despertares por incontinência urinária, e isso atrapalha muitas vezes o sono. Então, dormir bem, saúde mental, controlar. E voltando à questão de sono, saúde mental, não é você, eu vou tomar um chá de camomila e vou ter saúde mental. Não é bem isso. Você ter a ideia de que você tem doença ou não, e aí tratar. E se não tem, você fazer atividades que possam evitar que essa doença mental apareça. Como, por exemplo, se socializar é uma atividade que você, além de fazer você viver mais, faz você ter risco menor de desenvolver uma doença mental como depressão. O que é se socializar? É você fazer um almoço na família, reunir os filhos, é você conversar com o vizinho, é você saber o que está acontecendo na comunidade, é participar de alguma atividade na igreja, alguma atividade social. Eu falei anteriormente do voluntariado, é uma atividade que os idosos no mundo, eles têm muita... quando a gente faz voluntariado, a gente muito mais se ajuda do que mesmo está ajudando ao próximo. Então, algumas medidas a gente pode fazer para não adoecer. Mas se adoecer, mentalmente adoecer, tem que tratar. Socializar é uma delas, que a gente pode colocar como um dos segredos
segredos da longevidade é essa questão da socialização. Meditar 2, 3, 4 vezes ao dia, você tirar um tempo para 10 minutos, para você refletir sobre o que você está fazendo agora, o que você vai fazer no futuro, o que foi que você fez à noite, poder meditar, você poder relaxar, ter momentos de relaxamento, não só eu vou relaxar no domingo, vou encher a cara de cachaça e vou... Não é isso, não. Você durante o dia, várias vezes, você poder descansar a sua mente. A gente está numa sociedade envolvida muito com as telas, com os celulares, a gente não para mentalmente. E você ter minutos de relaxamento faz com que você preserve sua saúde mental e tenha longevidade. Você possa viver mais e viver com qualidade. Que inclusive era um dos costumes da Rainha Elizabeth, né? É claro que agora as pessoas que não conheciam conhecem um pouco mais da sua rotina. Por exemplo, uma coisa tão simples, ela todos os dias fazia questão de manter o chá da tarde. Né? Você acha que o ser humano e os idosos principalmente estão deixando de viver, de socializar esses atos tão simples? O isolamento social, a gente já pregava muito antes a questão da importância do idoso não se isolar, essa necessidade dele ter de participar de grupos, de ter alguém para conversar. O chá da rainha era uma demonstração de que ela precisava se socializar. Ela fazia o chá e ali ela se socializava. A questão não era o chá, a questão era a participação dela social, ela se envolver. Isso pode ser transposto para cá, para a nossa realidade. Pode não ser o chá, mas pode ser o café da tarde, ali você juntar algumas pessoas, bater um papo, conversar. Então era um hábito que mostrava, sinalizava que socializar também é uma forma de você envelhecer. Isso eu não estou falando, não é porque a rainha tinha isso, não. Está comprovado que a socialização das pessoas, ela protege o indivíduo quanto à saúde mental e física, faz com que ele viva mais. A gente viu o desastre que foi o contrário disso, que é o isolamento social pela necessidade da transmissão do vírus, e isso trouxe muitos problemas para a nossa população de idosos. O isolamento social, ele acelerou envelhecimento, ele piorou doenças, ele fez com que as pessoas ficassem muito longe do que seria um parâmetro de saúde. Uma outra coisa, Marcos, que as pessoas hoje têm sofrido muito é com a solidão, né? As pessoas estão mais com a capacidade de conversar na internet, mas se sentindo mais sozinhas, principalmente as pessoas idosas. E isso tem sido idosos vivendo sozinhos, muitas vezes mesmo não vivendo sozinhos, eles tendo a sensação de solidão. É um marcador péssimo para a velhice, essa sensação de solidão. E algumas estratégias têm sido utilizadas para eles, como por exemplo criar um animal doméstico, um gato, um cachorro, uma calopsita. É uma forma de você minimizar esse sofrimento da solidão, seja por uma forma direta, né, que o idoso realmente ele viva só, ou uma forma indireta que ele esteja com a sensação de solidão. E eu diria, Marcos, que as pessoas, além de também evitar cigarro, álcool, essas orientações gerais, elas procurarem periodicamente fazer um check-up para se antecipar a doenças, se antecipar ou detectar precocemente doenças graves como câncer, receber orientações de prevenir doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e assim por diante. Então a necessidade que as pessoas precisam, principalmente as pessoas que estão já a partir dos 60 anos, elas terem esse acompanhamento, assim como a criança, quando nasce, ela tem um acompanhamento ali para saber se o peso, a altura, a idade, e da mesma forma é o idoso, não com os mesmos parâmetros. A gente avalia equilíbrio, força, cognição, humor, a gente avalia o uso de medicamentos, a rotina, e se antecipar a doenças graves, como eu falei, câncer, diabetes, pressão, ou mesmo uma queda, uma demência e assim por diante. Tem pergunta, Geraldo?
Doutor Beleza, tem uma ouvinte aqui que ela foge um pouco do assunto da questão da longevidade, mas ela está preocupada aqui com a mãe dela. Tem mais de 80 anos de idade e ela sofre da DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E ela relata que esses dias a mãe dela passou mal, né? E chegou a ser socorrida para um atendimento médico, só que ela diz que a maioria dos médicos que ela faz a relação da DPOC com o cigarro, né, com a fumaça do cigarro. Porém, ela diz que a mãe dela nunca fumou, mas viveu na zona rural e cozinhou por muito tempo com fogão a lenha, né? E ela quer saber se tem uma relação direta com esse período em que ela cozinhou a lenha, se essa fumaça pode estar prejudicando ela hoje, e pedir para o senhor falar um pouco mais aí da DPOC. Pronto. A doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a destruição da árvore respiratória, onde passa o ar, um enrijecimento daquela área dos brônquios, como se fosse um cacho de uva aqui dentro do pulmão. Os brônquios são a estrutura onde o ar entra e sai. A fumaça, seja ela por cigarro, seja ela por poluição, seja ela pelo fogão a lenha, ou por outras formas de você inalar a fumaça, como também o fumante passivo, aquela pessoa que mora com alguém que fuma, ela tende a agredir essa passagem do ar. A fumaça ela vai destruindo ao longo do tempo, e essa passagem do ar, essa estrutura que deixa o ar passar, ela começa a ficar mais rígida, com dificuldade de passar, ela diminui o seu diâmetro, ela fica inflamada, ela entra em fibrose, ela fica com dificuldade de abrir e fechar, ela fica mais tendenciosa a fechar. E qual é o problema? O paciente começa a ter cansaço, tosse, dificuldade de se movimentar, porque a gente precisa de um pulmão que deixe o ar entrar e sair sem nenhum obstáculo. E a destruição gerada pela fumaça ao longo dos anos faz com que esse pulmão tenha essa dificuldade que leva à doença chamada DPOC, antigamente chamava-se enfisema pulmonar, que é a agressão do cigarro ao longo do tempo, deixa o paciente com sintomas que vão progredindo. O cansaço ele começa leve, aos médios esforços, depois ele não consegue nem tomar um banho, muitas vezes tendo que usar oxigênio por 15, 16 horas durante o dia. Então, essa é uma das consequências, das inúmeras consequências que o cigarro dá. Não só o cigarro, mas a gente tem que atentar também que a nossa população aqui da região, ela morou na zona rural. Os idosos, boa parte deles moraram na zona rural, e antigamente o fogão a lenha era a regra, não era a exceção, né? Então eles cozinharam muita lenha, as mulheres, os homens que fizeram carvão, outros trabalharam em queijeira, tudo com exposição ao cigarro, e eles sofrem com cansaços, eles entram em crises de ter que hospitalizar, fazer uso de antibióticos. É uma doença grave, que gera um prejuízo na qualidade de vida muito grande. Ela só relatou aqui que a saturação da mãe dela cai para 30, cerca de 30 ou pouco mais de 30 nas crises, né? É gravíssimo. 30 é uma saturação muito baixa. O paciente com DPOC, ele realmente tem uma saturação menor, a gente até mantém ele em saturação ali entre 88 e 92, mas 30 é muito pouco. E o tratamento da DPOC, ele vai no sentido de, primeiro, o paciente parar de fumar ou se expor ao cigarro, fazer reabilitação cardiorrespiratória, fazer fisioterapia respiratória, ele tem que ter uma dieta adequada, ele tem que vacinar-se contra a gripe, pneumonia, agora Covid, ele tem que usar as bombinhas, né? Muitas vezes ele tem que fazer uso de 2 bombinhas, tem que ter uma estratégia para quando tem uma crise, ele ter qual é a estratégia, a bombinha que ele tem que usar para quando cansar, e ficar atento nas exacerbações, ou seja, quando ele piora, cria secreção, a secreção muda de cor, ele tem que estar atento a isso, que é uma doença que tem uma mortalidade muito alta, o paciente interna muito quando ele tem o DPOC.
Doutor Elias, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h55. A gente volta já após nosso intervalo comercial para conversar com a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine Cardoso, que participa daqui a pouco aqui do nosso Panorama 95. Estamos apresentando Panorama 95.